de ensino de física possa fazer para esse campo, para essa área, dentro também do Prof. Física, por exemplo, que é uma área em que nós temos pessoas que vêm do ensino de física e tem um desenho, que é o desenho que está aí colocado. Então, o melhoramento dela, eu acredito que são políticas muito recentes, que não ganharam corpo do ponto de vista, inclusive financeiro. O Profimate ganhou corpo mais do que os outros. E o decreto autoriza o pagamento para bolsa para todos os professores. Por que a gente ainda faz para um, não faz para outro? Eu até falei no evento, no último evento que eu estava no Ceará, o professor ficou muito chateado, falou: professor, você tem uma legislação que te permite, inclusive, mandar judicialmente a qualquer agência fazer o pagamento da sua bolsa. Porque você tem uma legislação que te cobre com relação a isso. Agora, são políticas públicas muito recentes, que ainda demandam um orçamento que não foi rubricado no orçamento do Ministério da Educação de modo suficiente para atender os 2 milhões de professores que estão aí e que precisam de um redesenho. Assim, e continuo e mantenho uma crítica que faço às instituições de ensino superior, todas elas, do ponto de vista da formação. E é uma provocação para que a gente repense os nossos projetos pedagógicos, a ousadia desses projetos, a relação da escola, sem esperar também que haja só uma articulação vinda do Ministério da Educação, mas também reconheço a crítica que precisamos, no Ministério da Educação, receber para uma reestruturação do próprio Ministério, para que a gente minimize esse impacto, minimize essa crise, que não é da física, mas que é da música, que vem de todas as áreas. Mas a gente tem tentado, mesmo de modo inócuo, perto do tamanho do problema, dar caminhos, fazer apontamentos muito claros do nosso entendimento de formação de professores no Brasil. E o PIBID é um sinal disso. O diálogo que nós fazemos com as instituições, a articulação que nós fazemos com as instituições. Nunca no Ministério da Educação, um programa para rever as suas normativas ouviu tanta gente como foi o caso do PIBID. Quando a gente foi reformular o programa em 2013, e que nós fizemos uma consulta pública de um documento que tinha sido trabalhado internamente, por mim e pela minha equipe, depois dialogando com especialistas na área de ensino, de educação, de formação de professores, dialogando com especialistas internacionais, produzindo um documento, dialogando com um grupo que trabalha com diversidade, educação indígena, educação do campo, e ainda depois submetendo isso a uma consulta pública para que as pessoas, que as instituições todas pudessem falar: o caminho do PIBID é este. E hoje nós temos um documento que está bem redondo, bem construído. Então, é nesse sentido que a política não é inócua. É inócua numericamente, porque numericamente o Brasil precisa de uma atenção para além da formação, para além das questões que também foram aqui colocadas. Eu sou a Andréia, sou da UFES. Bom, eu queria pedir que você fizesse uma correção na sua fala, em que disse que todas as bolsas do PIBID foram pagas. Aqui está minha aluna Ana Carolina, levanta a mão, por favor. Ela não recebe há 2 meses a bolsa dela, então ela deve ser a única bolsista no Brasil que não recebe. Talvez seja. Talvez seja. Mas engraçado, então, eu tenho mais outra aluna que não está aqui. A lista, vocês têm acompanhado a lista de pagamento? Sim, de quanto que é o seu? Santander ou Caixa? Brasil. Será que não tem nenhum problema que é específico? Talvez a gente tenha que conversar sobre isso. Eu não sei. Eu acredito nela porque ela tirou o extrato na minha frente. Não. Eu não estou falando do extrato, não. Eu estou falando da lista que nós publicamos das bolsas que efetivamente são pagas. Porque nós temos um problema, Andréia, não é? Andréia, de cerca de 30% dos bolsistas que a bolsa vai e vem, escorre por problema bancário, por problema de residência. E, por exemplo, temos alguns bancos como Santander e Caixa que têm nos dado algum problema. O Brasil é estranho que dê algum problema. Agora, você não pode ficar 2 meses sem receber, porque logo você já perde o direito de receber sua bolsa. Então você já deveria ter reclamado isso no primeiro momento. Não existe pagamento parcial de bolsista. Existe de coordenador, por exemplo. Nós encaminhamos sempre o pagamento primeiro do bolsista e na sequência do coordenador. Para que vocês recebam primeiro. Se um colega bolsista seu recebeu os lotes, não há quebra de lotes, não, André. E eu autorizo os lotes. Não há quebra de lotes. O que eu quero dizer é que todos os bolsistas, de iniciação à docência, todos eles vão para o banco no mesmo momento. Se um colega recebeu e você não, veja lá. Porque aí o problema não é de
você não tem olhos verdes e a gente não gostou de você, você não vai receber. Talvez seja um problema bancário. Bom, eu tenho uma outra pergunta para você. Não, você já recebeu algum mês? Você nunca recebeu? Aqui vai ter um problema específico. Aqui tem um problema específico de conta, domicílio, documento de cadastro. Se você quiser, até depois eu olho isso para você. Eu tenho certeza que tem um problema específico, que não é dos lotes. Não é dos lotes. Desculpa, André, pode continuar. Não, eu tenho uma outra aluna que agora, recebeu você o não pode ficar, não viu? Se passou o dia, ficou sabendo que o colega recebeu o que você não, já fale no mesmo momento. Parece que você não. André, você é coordenador institucional? Não, eu encaminho para o coordenador institucional. É da UFES? Isso. De Sergipe? Não, de Espírito Santo, é o Sérgio. Sei. Ele encaminhou e ele recebeu o comunicado que todo mundo ia receber. E ele já está no segundo mês encaminhando de novo a mesma resposta para nós que ele recebeu. Você recebeu isso, mandou especificamente dela? Já mandei dos meus bolsistas. Manda para mim, o meu e-mail. E não é só ela. Tem da minha instituição tem um outro aluno que inclusive está aqui, só que não está aqui, que é colega deles ali, não é? E também não recebe. Não, então tem algum problema. Não. Deve ser na UFES o problema. Não. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. 30% vai e vem até o ajuste. Vocês não receberam, eu tenho certeza que é problema bancário. Não, você recebe educativo. Agora tem que ver se a sua bolsa está indo e voltando, porque ela vai e vem. Agora a gente consegue identificar isso facilmente. Tem um rapaz chamado Elivelto. Manda para o Elivelto que cobra para mim. Isso a gente identifica rapidamente. Agora tem uma lista que nós colocamos e vocês devem consultar essa lista. Não sei se vocês têm consultado. Se você está na lista e se o seu pagamento não foi estornado, ele vai, volta. Se isso está acontecendo, pode ser um problema bancário. A gente vai tentar identificar. Mas manda que a gente tente identificar. Dificilmente não é essa questão de atraso, né? Não tenho certeza que não é, André. Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue resolver. Então. Mas a questão, que eu não aguento mais receber e-mail de bolsista dizendo que atrasou. Mas enfim. Imagina nós lá na casa. E sem poder dar uma resposta que diga, não, você vai receber amanhã. Imagina nós lá na casa. Mas tudo bem. Eu tenho uma pergunta para você sobre o que você está falando de estágio ou da residência. Porque do que a gente que estuda um pouco estágio, pensa que o melhor é tentar fazer um fortalecimento da articulação entre a universidade e a escola. E o que você tem colocado parece que é colocar na responsabilidade da escola o estágio e retirar essa responsabilidade de parte da universidade. O que eu estou entendendo o que você falou, de colocar nas escolas, o trabalho nas escolas. Eu queria saber um pouco mais, porque eu realmente achei estranho. Não, talvez tenha sido uma questão de compreensão. Eu disse isso. O estágio não pode ser um componente curricular de responsabilidade tão somente da universidade, ou dos institutos, das instituições. O estágio tem que ser um componente curricular, um pedaço da formação, em que o planejamento desse estágio é de responsabilidade, tanto das instituições de ensino superior, quanto da escola, inclusive com contrapartida da escola, para que esse professor se envolva no estágio. Mesmo que haja repasse do governo federal para o Estado, para os municípios, ou o envolvimento da própria, porque a formação dessa pessoa é para atuação nas escolas. Então a escola também deveria ser esse espaço privilegiado de atuação em que o professor da escola se sinta responsável pela formação e é também remunerado por acompanhamento dessa formação. Porque ele provoca e induz a formação inicial e ainda aproveita para a sua própria formação continuada. Então não é tirar das instituições de ensino superior e levar para o Estado. É exatamente isso que você disse. É fortificar a articulação. Mas não pode ser fortificar a articulação da forma que ela é hoje. A articulação hoje nós fazemos os termos, nós contactamos a escola, nós identificamos o professor. Se a gente vai fortificar isso, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós fazemos. É responsabilizar mutuamente universidade e escola para com a formação de professores. E é nesse sentido que o estágio, ao meu ver, deveria ser pensado. Entende? Então não é jogado aqui para lá, pelo contrário.
é de fato fazer uma articulação. Mas não seria a residência? Não. Aí é um outro programa. Residência docente, não é outra coisa. A residência docente é um pós. Residência docente é uma pós-formação, formação continuada. Como acontece no Pedro II, como a gente propôs lá para os institutos federais. Residência docente seria professor formado em início de carreira. Eu tenho pesquisado sobre isso, tenho vários autores que também pesquisam, se é uma primeira pesquisa e tal. Os professores em início de carreira são os que mais abandonam a educação básica, depois que eles entram nela, em função de uma série de problemas que estão colocados ali dentro, da cultura, que é muito forte, que é imperativa às vezes, do acompanhamento, do isolamento, do trabalho desse professor. Então, o programa Residência Docente, para o estágio poderia ser uma residência pedagógica, na formação inicial, o programa Residência Docente é para que quando esse sujeito formado entra nas escolas de educação básica, eles sejam acompanhados por um professor da própria escola, também remunerado com bolsa para isso, é o que acontece no Pedro II, que recebe bolsa, que vai acompanhar na estruturação de grupos de estudo, de planejamento, de trabalho coletivo, de estudos de caso didático pedagógico, para que aquele professor, início de carreira, até 3 anos de trabalho, seja acompanhado, se insira num grupo de produção pedagógica. E isso é formação continuada. Então, são momentos diferentes. Eu tenho classificado, na verdade, 4 momentos. O PIBID seria um bom momento de aproximação dessa cultura. A residência pedagógica, que seria o estágio, o momento do mergulho. A residência docente, como a quebra, ou a tentativa de romper com esse isolamento. E aí sim, o mestrado profissional em ensino de fato. Não algumas coisas que a gente tem visto, mas mestrado profissional que pudesse trazer àquele professor uma capacidade para a inovação, para pensar a sua própria prática, para pensar as suas produções e não o produto. Eu não gosto dessa ideia do produto mestrado profissional, mas eu gosto da ideia de uma trajetória construída, de uma produção construída dentro de um programa de profissionalização do mestrado profissional. Em função do tempo, nós temos que fechar. A sua pergunta era em relação, já foi respondida. Eu fecho então com a pergunta do Renato. A 8h30 a assembleia vai ser no 3Q, então nós estamos com tempo reduzido. Então, obrigada. Silvana, eu queria só falar 2 minutos. Tá, tem mais alguém que quer se inscrever? Então nós temos o João Zanetti também. Bom, o PIBI de iniciação científica, o PIBI de iniciação à docência, naturalmente são distintos. Eu queria saber que medida eles se assemelham, que medidas eles são diferentes. Existe uma coisa que sempre me deixou curioso. Porque o PIBID são 8 horas, e o PIBI que já tem uma exigência de 20 horas. Outras, o PIBIC ele não permite acumulação com trabalho, mas o PIBID ele passou a permitir recentemente, o estudante pode trabalhar. Ao mesmo tempo, se o PIBID é iniciação à docência, por que não pode o aluno do PIBID acumular com o PIBIC, que é iniciação científica? Isso na medida em que o PIBID ele também proíbe. Eu sei que o PIBIC ele proíbe acúmulo com qualquer outra bolsa. São 2 proibições distintas. Uma coisa é o PIBID não permitir acúmulo, outra coisa é o PIBIC não permitir acúmulo. Então a pergunta mesmo é, em que medida eles são semelhantes, em que medida eles são diferentes e por que existem essas diferenças, como, por exemplo, o número de horas? Uma não inspira o outro, um não nasce do outro, um não tem relação com o outro, eles não têm relação de nenhuma medida. O PIBID, às 8 horas, foram colocadas pela negociação que fizemos nessa consulta pública a todos os professores formadores. Foi uma média que os próprios professores formadores colocaram. A demanda de trabalho para o PIBID também vem desses professores. Também a minha concepção é a seguinte: se você tem um tempo na universidade, tem um tempo de trabalho, ou tem um tempo no PIBID, e ainda tem tempo, o problema não é o tempo ali dedicado. O problema é a dedicação que se dá a cada um desses tempos que você tem. Com relação ao PIBID, o PIBIC pode acumular com bolsa permanência.
Bolsa Permanência pode acumular com qualquer outro. Na verdade, a Bolsa Permanência é um auxílio. O PIBIC só pode acumular com auxílios. Isso é semelhante ao PIBIC. Ele não pode acumular com outro tipo de trabalho. Ou de bolsa, de nenhuma natureza. O PIBID pode, desde que a carga horária não ultrapasse uma média razoável dentro de uma semana. E aí quem controla isso não é a CAPES, quem controla isso é o coordenador. E o rendimento desse aluno é de controle também do coordenador. Agora, um não inspira o outro, a gente não olha, nem lembro do PIBIC quando eu vou olhar coisas do PIBIC.